O livro de Provérbios é um livro bastante amplo, ele cobre uma multidão de assuntos. Eu acho que praticamente não há nenhum assunto que envolva a vida prática que o livro de Provérbios ele não abarque. E tem um assunto muito interessante que o livro de Provérbios também aborda, que é a questão da amizade. Então, nessa manhã, nós iremos investigar, tratar um pouco sobre aquilo que o livro de Provérbios ensina sobre a amizade. A amizade é um tema bastante recorrente na Bíblia. Nós temos diversos casos, diversos exemplos, diversas passagens que mostram a relação entre amigos. Algumas dessas relações são saudáveis, como por exemplo a relação entre Davi e Jonatas, mas a gente sabe também que existem outros exemplos de amizades que não são nada saudáveis, como por exemplo a amizade que Judá, filho de Jacó, fez depois do episódio lá da aparente morte do seu irmão José. Gênesis 38 vai mostrar Judá sendo destacado, ou seja, se você olhar a narrativa de Gênesis, que começa lá, digamos assim, a saga de José e seus irmãos, começando ali no capítulo 37, e no final desse capítulo a gente vai ter exatamente o sumiço de José, como ele foi vendido pelos seus irmãos. E no capítulo 38, o autor, Moisés, ele vai destacar Judá. Judá, ele sai da casa do seu pai, vai morar numa terra estranha, habitada por homens que serviam a deuses estranhos. E aí vai mostrar uma situação em que Judá ele se envolve fazendo amizade. É exatamente essa a palavra que Moisés vai usar em Gênesis 38, que Judá ele fez um amigo que o desencaminhou. E aí Judá se envolveu com mulheres pagãs, teve 2 filhos que foram fulminados, foram mortos pelo Senhor, de tão maus que eram. Mas a gente sabe também que a graça ela é superabundante, onde o pecado ele abunda, porque é justamente dessa história que Deus ele vai fazer suscitar os ancestrais, digamos assim, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos alguns outros exemplos de amizades negativas na Bíblia, como por exemplo a amizade de Jeroboão, Roboão, filho de Salomão, que vai justamente causar a divisão dos reinos, entre o reino norte e o reino sul, o reino de Israel, o reino de Judá. Quando ele foi tomar conselhos, primeiro ele toma conselho com os velhos, ele diz, olha, hajam assim assado. Mas aí Roboão vai tomar conselho, diz lá o texto, com os jovens que cresceram com ele, ou seja, com os seus amigos. E aí eles aconselham Roboão a pesar ainda mais a mão. Olha, diz para o povo que se o meu pai pegou pesado, o meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Quer dizer, eu vou pesar ainda mais a mão. E essa atitude de Roboão é o motor da divisão dos reinos ali. Então, a gente vê vários exemplos de amizades que são produtivas, que são saudáveis, que são boas, mas infelizmente alguns outros exemplos de amizades que nos levam para a ruína. Então o livro de Provérbios ele é um livro que ele também vai tratar sobre esses assuntos. Quem está escrevendo aqui, a maior parte, pelo menos desse texto, é exatamente o pai de Roboão, Salomão. Ele discorre acerca da amizade. Chesterton, um autor inglês muito conhecido, ele tem muitas tiradas assim espirituosas,
E uma delas ele diz o seguinte, que Deus ele mandou que amássemos os nossos inimigos e ao nosso próximo, porque geralmente se tratam da mesma pessoa. Então Deus manda que a gente ame os nossos inimigos e o nosso próximo, porque não raro se trata das mesmas pessoas. E isso é bastante curioso, exatamente porque a palavra hebraica usada para amigo, prestem atenção, a palavra hebraica usada para amigo é rigorosamente a mesma palavra usada para próximo. Então, por exemplo, quando nos 10 mandamentos nós temos lá, não cobiçarás a casa do teu próximo, essa palavra aí, próximo, eu não vou me aventurar a pronunciar no hebraico, porque eu não tenho nenhum domínio sobre isso, mas se eu fosse sugerir uma pronúncia, seria algo como Ra, seria, é a mesma palavra usada para amigo. Por exemplo, lá o famoso texto, né, de Provérbios 18, 24, de que há amigos que são mais chegados que irmãos. A palavra amigo ali é exatamente a mesma palavra para próximo. E no português a gente perde um pouco essa nuance, porque existe um outro detalhe interessante aí que entra, que a palavra próximo é a mesma palavra tanto para amigo como para vizinho. Então o inglês, por exemplo, ele usa uma palavra que dá conta das duas. Neighbor significa tanto vizinho, uma pessoa que mora ao seu lado, né? E aí as palavras daí derivadas, né? Neighborhood, que seria a vizinhança ou bairro. Então nós temos uma palavra em inglês que dá conta das duas acepções. Tanto vizinho mesmo, a pessoa que mora do lado da sua casa, ele é o seu próximo. Em português a gente usa duas palavras, melhor dizendo. A gente usa vizinho e usa próximo. Mas vejam, não é à toa que a palavra próximo significa próximo, porque é exatamente a ideia de alguém que está perto, alguém que está do lado. E é bom lembrar que a gente está tratando aqui de uma sociedade eminentemente patriarcal, sociedade judaica. Nós temos ali pessoas que moravam muito próximas umas das outras, as tribos. Então a gente perde muito um pouco desse conceito quando a gente que vive num ambiente urbano totalmente, um contexto totalmente outro, totalmente diferente do contexto daquela época. Então a gente às vezes perde um pouco as nuances. Mas quando a Bíblia trata de próximo, é a pessoa que realmente está próxima de mim. Mas a gente sabe também, por outro lado, irmãos, que Jesus ele amplia esse conceito de proximidade. Não é necessariamente alguém que está geograficamente próximo de mim, não é necessariamente alguém que é meu vizinho, que mora parede com parede comigo, mas todo aquele que se colocar no meu caminho, eu devo ser o próximo também dessa pessoa. É exatamente isso que Cristo mostra lá na parábola do bom samaritano, quando perguntam a ele: quem é o meu próximo? O homem que queria se justificar com base nas obras da lei. E aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, e no final Jesus vai perguntar: quem destes te parece ter sido o próximo do homem que estava à beira do caminho? E aí o homem responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então o conceito de próximo é sempre mais amplo do que aquilo que pode parecer, tá bom? Mas o livro de Provérbios ele nos mostra algumas coisas bastante interessantes. Primeiramente, meus irmãos, a base da amizade. Com base em que eu devo estabelecer amizades? Bem, o livro de Provérbios ele vai nos deixar bastante claro de que a verdadeira amizade ela é baseada no amor. Porque, meus irmãos, somente o amor é quem vai suportar as provações que os amigos experimentam na medida em que vivem as suas vidas juntos. Então, Provérbios 17, versículo 17,
Eu vou ler aqui na versão Almeida século 21, que, como eu já falei outras vezes, é um texto mais dinâmico para os nossos propósitos, mas aqui e acolá também eu vou me valer da Almeida Revista Atualizada, que é a nossa versão clássica. Então, Provérbios 17:17, o amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. Na Ara diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Então lembra, irmãos, que o livro de Provérbios ele é um livro sobre observações de como a vida ela funciona. Então as coisas costumam ser assim. Se você estima muito uma pessoa, se você ama muito uma pessoa, se você tem essa pessoa em alta consideração, se você é capaz de altas doses de sacrifício por essa pessoa, geralmente quando você precisar dela, você também será correspondido. Então geralmente é assim que as coisas são. Ama o amigo em todo o tempo, e na angústia se faz o irmão. Em contrapartida, também é possível você estar rodeado de pessoas que se dizem amigas, mas no entanto você não ter nenhum amigo de fato. Em determinado ambiente, em determinado círculo, em determinado contexto, é provável que você esteja rodeado de companhias, mas que não são necessariamente amigos. Então, Provérbios 18:24 diz assim, o homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles, mas há amigo mais chegado do que um irmão. É um dos textos mais famosos de Provérbios no tocante a isso. Revista Atualizada: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Um dos ambientes assim que mais estimulam ou fomentam o nascimento de amizades sinceras é a caserna. Quem já passou pela caserna sabe que ali é bastante estimulado esse sentimento de grupo, de pertencimento, de sacrifício um pelo outro. Então isso você pode ver muito bem nos filmes de guerra, que é um dos meus gêneros favoritos. E eu gosto assim como no meio do horror nasce assim coisas belíssimas de se ver. E eu aprendi desde os meus primeiros anos de casa, de caserna. Teve uma frase que eu ouvi que até hoje me é muito marcante. E é uma frase muito simples que diz o seguinte: quando mencionava-se determinado militar, aí mencionamos determinado militar, e aí um outro chegou e disse: rapaz, com esse camarada aí eu ia para a guerra. O que é que está embutido aí nessa frase tão simples? Eu ia para a guerra com esse camarada. É porque você sabe que no momento em que você precisasse que ele salvasse sua vida, ele não ia medir esforço para salvar. E da mesma forma, se você precisasse fazê-lo, você também não hesitaria. Então eu costumo dizer que esse é um bom termômetro para a gente medir quão querido um militar é. Rapaz, eu iria para a guerra com fulano, significa que de fato ele é um camarada que é muito amigo, é alguém que na adversidade, quando as coisas apertam, é alguém que está ali para tirar você daquela situação. Então, por essas e outras que nós, como cristãos, nós devemos ter muito cuidado com as amizades que nós fazemos, que nós estabelecemos, com os amigos que nós fazemos. Provérbios capítulo 12, verso 26. O justo é um guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios leva ao erro. Aqui na área diz assim: o justo serve de guia para o seu companheiro. Veja como já muda o sentido, a tradução.
Numa nós temos o justo é um guia para o seu próximo, na Almeida século XXI. Na Almeida Revista Atualizada nós temos o justo é um guia para o seu companheiro. Talvez em alguma outra tradução apareça a palavra amigo, mas lembre-se que é rigorosamente a mesma palavra no hebraico. Acontece que a palavra ela muda um pouco a sua acepção. Então, como o texto aqui mostra, meus irmãos, de maneira muito clara, o justo é aquele em quem o amigo ele pode confiar. O justo é aquele em quem o amigo pode confiar. E uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado nesse sentido é de que a nossa amizade com uma pessoa, ela não pode ser maior do que a nossa lealdade a Deus. Então você pode ter um amigão do peito, aquele camarada com quem você iria para a guerra, mas isso não significa necessariamente que essa mesma pessoa sempre, em todo momento, conduz você a caminhos que coincidem com o temor do Senhor. Então você pode ter um grande amigo que até mesmo não precisa nem ser crente, alguém que está disposto, se você chamar ele para quebrar uma parede com a cabeça, ele vai quebrar a parede de cabeçada. Mas mesmo aí nós precisamos ter cuidado, porque lá no livro de vejam comigo Deuteronômio capítulo 13, versículo 6. Deuteronômio 13, 6, vejam: se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo, a palavra é a mesma, poderia ser aqui próximo ou companheiro, que amas como a tua alma. Vejam a força dessa amizade. Eu amo esse meu amigo como eu amo a minha alma. Mas se essa pessoa, versículo 6, te incitar em segredo dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais. Pulem para o verso 8. Não concordarás com ele, nem o ouvirás. Não o olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás. Então, meus irmãos, aqui o texto vai mostrar que nós devemos, a nossa lealdade última deve ser ao Senhor. Devemos romper completamente com qualquer amizade, por mais profunda e antiga que ela seja, que nos leve para longe dos caminhos do Senhor, tá? Provérbios 13, versículo 20: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Revista Atualizada: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Significa que isso é muito bem exemplificado lá no episódio que eu mencionei logo no início, de Roboão, quando ele causa a divisão das tribos. Ele tinha um conselho de homens sábios, capaz de o orientar, capaz de instruí-lo nas decisões de que ele deveria tomar como rei, mas ele prefere ouvir jovens tão insensatos quanto ele. E aí a desgraça está estabelecida. Tá bom? Então o livro de Provérbios ele vai nos orientar nesse sentido. Amizades, meus irmãos, que são baseadas puramente no dinheiro. Você é amigo da pessoa porque essa pessoa tem muitas posses. Ou amizades que são baseadas no pecado. Você é amigo de determinada pessoa porque ela fomenta aquele seu pecadinho de estimação.
Um exemplo, você é amigo de uma pessoa porque ela é uma pessoa que lhe traz muitas informações. Os irmãos percebem, né, o que eu quero dizer com isso? Estou usando um eufemismo aqui para fofoca. Então você está sempre ligado a essa pessoa porque justamente ela acalenta esse seu pecado de estimação. Então você sempre está próximo dela. A Escritura nos mostra, o livro de Provérbios nos mostra que esse tipo de amizade, seja ela baseada no dinheiro, ou seja baseada em pecados, são amizades destinadas ao desapontamento, à decepção, tá? Então a decepção será grande com essa pessoa. Existem também aquelas amizades, né? O livro de Provérbios adverte que nós não devemos nos unir, nos ligar a pessoas que têm temperamento explosivo. Por exemplo, vejam lá, Provérbios 22, versículos 24 e 25. Provérbios 22, versos 24 e 25. Não faças amizade com uma pessoa briguenta, nem andes com um homem que logo se enfurece, para que não aprendas seus costumes e te deixes cair em alguma armadilha. A Ara vai dizer, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. De tanto andar com pessoas explosivas, você também vai se tornar assim. E isso, meus irmãos, não é necessariamente um mal. Aliás, esse é um mal que a gente vê muito nas redes sociais. Então, eu estou assim, a gente olha nas redes sociais, vê as pessoas, por exemplo, quando brigam sobre política, que é um assunto, eu queria entender porque esse assunto ele mexe tanto com as pessoas, assim, a ponto das pessoas colocarem dedo em riste, escrever em caixa alta e tratar as pessoas assim de uma maneira extremamente grosseira. Quando a gente vai olhar, a pessoa ela tá sendo dominada exatamente por aquele ambiente que ela própria está fomentando. Então, pessoas descontroladas, destemperadas, iracundas. Então, esse é um ambiente muito comum. Aí, quando a gente vai ver as principais influências, é justamente pessoas que fazem exatamente esse tipo de coisa. Então, não cabe ao cristão ele imitar essa postura, tá? Então, pessoas destemperadas, pessoas que por qualquer coisa elas perdem logo a paciência, estouram. Quanto mais eu ando com uma pessoa assim, mais parecida com ela eu me torno. Ou então com pessoas, como vai dizer Provérbios 14, 7, foge da presença do homem insensato, pois nele não acharás palavras de conhecimento. Vejam só que maravilha esse texto. A Revista Atualizada vai dizer, foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. São pessoas que falam tolices, loucuras. Então, se a gente se associa com pessoas assim, não é nenhuma surpresa que nós também estejamos imitando aquilo que elas falam, tá? As qualidades de uma verdadeira amizade. A gente mencionou aqui que a base da amizade está no amor, né? E assim, as qualidades, a reboque disso é que o amor ele vai gerar lealdade, tá? Então, Provérbios 17, que foi um texto que a gente já leu, que vai dizer, ama o amigo
em todo tempo, ou em todo tempo ama o amigo. E lá Provérbio 18, 24, né, que há amigos que são mais chegados do que irmãos. Tá, existem diversos exemplos que nós poderíamos citar no tocante a isso. E tem um exemplo assim dentro da literatura, né, do universo, certamente os irmãos conhecem. No Senhor dos Anéis esse é um tema muito marcante, muito forte, é a amizade entre Frodo e Sam, né, que são dois hobbits, sendo que Frodo é quem tem a missão de levar o anel para ser destruído. Eu não vou contar assim toda a saga para os irmãos, mas basicamente é isso. Ele precisa levar o anel para ser destruído, e esse é um fardo dele. Ele não pode delegar o fardo a outra pessoa. E só daí a gente já tira uma multidão de ensinamentos que essa história pode nos trazer. Mas se não fosse o seu amigo Sam, que é um coadjuvante na história, mas para quem conhece a história, e eu acho que até vai concordar comigo, que o verdadeiro herói da história acaba sendo o coadjuvante, porque no momento em que Frodo ele se vê fraco e não consegue destruir o anel lá no Monte da Perdição, ele se vê pesado. Quanto mais o tempo passa, quanto mais ele carrega o anel, mais pesado se torna, ele não consegue nem andar. E aí tem uma frase que é muito marcante, e assim, quando eu li, eu me derramei em lágrimas. Quando eu assisti o filme com Lucas chorava mais do que eu, porque é uma história de uma amizade muito bonita. E aí Frodo não consegue mais caminhar, ele não consegue mais subir a montanha, ele está extremamente cansado, esgotado. E aí Sam diz para ele: Senhor Frodo, eu não posso carregar o anel para o Senhor, mas eu posso carregar o Senhor. E é a cena em que ele coloca Frodo nas costas e sai desbravando aquela montanha tenebrosa até chegar ao objetivo pretendido. É exatamente isso, meus irmãos, que Paulo ele vai falar lá para os Gálatas, né, que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Curioso é que no mesmo livro de Gálatas, Paulo vai dizer que cada um leve a sua própria carga. Significa que cada um deve arcar com as consequências do seu pecado. Eu não posso fazer isso por você. Sam não podia fazer por Frodo, ele não podia carregar o anel por Frodo, era o fardo dele. Mas nós podemos suportar o nosso irmão. Nós podemos carregar o nosso irmão. Então, isso se chama lealdade. E é um tema muito marcante também nesse livro, nessa obra maravilhosa de Tolkien, O Senhor dos Anéis. Para que para que nós façamos isso, meus irmãos, é preciso nós estarmos imbuídos desse senso de lealdade. E às vezes os nossos amigos fazem mais por nós numa situação de emergência do que os nossos parentes. Às vezes os nossos amigos fazem mais por nós em situações de emergência do que os nossos próprios parentes. Então essa é uma razão porque nós devíamos cultivar boas amizades entre os nossos vizinhos. Eu sei que eu não vou ser mais realista que o rei, que há vizinhos extremamente difíceis, extremamente complicados. Mas tenha certeza que quando você precisar de uma coisa, uma emergência surgiu na sua casa, algo quebrou, você não tem a quem recorrer, já é muito tarde da noite. Imagine em que situação você se verá se você não tiver uma boa relação com seu vizinho. Lembre que a palavra aqui no hebraico é a mesma, é vizinho, próximo, amigo, é a mesma palavra. Então, no mundo ideal, nós deveríamos ser bastante próximos, né, amigos dos nossos vizinhos. Outra coisa que o livro de Provérbios ensina
é que verdadeiros amigos sabem, olha só, esse é um ponto muito interessante. Verdadeiros amigos sabem guardar um segredo. Todo mundo tem medo de contar segredo para amigo, sabe por quê? Porque o seu melhor amigo também tem um melhor amigo, não é? A gente não fala isso? Então você fica com aquele receio de contar uma coisa assim muito íntima, algo que pode desencadear um problema muito grande, você está com uma aflição, você não consegue segurar. Meus irmãos, como é bom nós termos na nossa igreja, especialmente, pessoas com quem contar. A gente sabe que mesmo numa relação entre irmãos na igreja, há aqueles irmãos que são mais próximos, temos tem mais afinidade, seja por um assunto que ambos compartilham, seja porque já se conhecem desde muito tempo, mesmo antes de serem membros da mesma igreja. E há problemas, irmãos, que amigos trazem um ao outro, que há um limite entre guardar um segredo e não ajudar efetivamente, em se tratando de um pecado, o irmão a vencer esse pecado. Então há um limite, né, há uma linha tênue que nós precisamos ter cuidado, tá certo? Vejam lá em Provérbios 25, Provérbios 25, 9 e 10, aliás, isso, Provérbios 25, 9 e 10. Defende tua causa diretamente com teu próximo, e não reveles o segredo de outro, pois quem o ouvir te desprezará, e tua infâmia permanecerá. Em se tratando de algum problema, isso aqui é seguir os passos lá de Mateus 18. Se há uma ofensa diretamente contra mim, preciso tratar diretamente com meu irmão. Eu não posso pular essa etapa e partir diretamente para instâncias superiores, ou o que é pior, sair espalhando para todo mundo aquilo que me aconteceu. Hoje nós temos o muro das lamentações, chamado Facebook ou Instagram ou Twitter, onde nós expomos, desnecessariamente fatos, situações, pessoas, ofensas que nós sofremos, em vez de fazer isso aqui que o texto diz, tratar diretamente com a pessoa. E quando isso é descoberto, meus irmãos, quem vai sair assim mal na história é você que revelou aquilo. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque isso vai levar justamente a um outro ponto que o livro de Provérbios vai tratar, no tocante a uma qualidade de uma verdadeira amizade, é a capacidade de nós controlarmos a nossa língua. Provérbios 11, versículo 9, olha só, Provérbios 11, 9, o hipócrita arruína o próximo com a boca, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O hipócrita arruína o próximo com a boca, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Às vezes a gente ouve uma história de uma pessoa, uma versão, e não se preocupa devidamente em comparar com a outra versão, com o outro lado. E aí nós somos muito propensos a tomar partido de uma causa, somente porque nós somos amigos dessa pessoa. Mas é sempre bom ouvir o outro lado da história. Provérbios 18, 7. Aliás, 18, 17.
Para os irmãos que são da área do direito, né, os juristas, esse é um versículo, acho que chave, né, versículo de cabeceira aí. Almeida Revista Atualizada vai dizer: o que começa o pleito parece justo, até que vem um outro e o examina. A pessoa apresenta uma causa, uma demanda, está coberto de razão, é inocente, é um santo, né, um anjo. Mas aí vem o contraditório, a ampla defesa, vem o outro lado da história, o outro lado da moeda, contestando ponto por ponto que a pessoa levantou. E aí, se de fato ela estiver errada, o negócio vai ser vergonhoso. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Provérbios 11, 12, perdão. Quem despreza o seu próximo não tem bom senso, mas o homem de entendimento se cala. Como diz o sábio, nada há mais eloquente do que o silêncio. E muitas vezes o silêncio é a nossa melhor saída, a nossa melhor alternativa, a nossa melhor arma. Existem aqueles que dão falso testemunho. Nós precisamos tratar com eles. Provérbios 24. Versos 28 e 29. Não sejas testemunha sem causa contra teu próximo, nem o enganes com teus lábios. Não diga: farei contra ele como fez a mim, pagarei a cada um de acordo com os seus atos. Então, muitas vezes nós devolvemos o falso testemunho com falso testemunho. Na Bíblia há uma história, várias histórias na verdade, mas uma que me lembro aqui agora de imediato, sobre essa questão de levantar falso testemunho para prejudicar alguém. Os irmãos lembram quando Acabe queria comprar a vinha de Nabote? Engraçado, Nabote era próximo dele, vizinho, embora não fosse amigo. E Acabe chega e diz: olha, eu quero comprar essa vinha aqui, essa tua pedaço de terra, porque eu quero ampliar a minha casa e tudo mais. E aí Nabote diz: rapaz, isso aqui foi uma herança, eu não posso vender. E aí Acabe volta triste, cabisbaixo para casa, né, tristonho. Quando chega lá, sua mulher Jezabel olha: o que é que você está aí, como diz o povo do interior, né, capiongo, o que é que você está triste, cabisbaixo? Não, é porque Nabote ele não quer me vender um pedaço de terra. Aí Jezabel: rapaz, tu é rei, que apruma, tu é rei, rapaz, vamos, peraí que eu vou resolver essa situação. Aí Jezabel vai, pega algumas pessoas, contrata algumas pessoas para testemunharem contra Nabote, dizendo que ele havia profanado o nome do Senhor. E aí há um julgamento público, e aqueles homens testemunham falsamente, aquele homem Nabote é apedrejado, e só assim é que Acabe consegue a terra, né? Então, imagina a consciência desses homens depois, que levantaram um falso testemunho contra aquele homem inocente, né? Então, o mal ele sempre vai vir, eu já falei isso aqui alguma vez, não lembro quando, mas o mal ele sempre vai vir revestido de uma aparência de legalidade. Jezabel não disse: olha, não, que nada, vamos chutar tudo, vamos chegar e tomar e acabou-se, pronto. Não, vamos revestir o negócio de um ar de legalidade. Foi feito um julgamento, as testemunhas disseram que ele havia profanado, a lei diz que quem profana o nome do Senhor tem que morrer, então mataram o camarada, mas por trás estava tudo escondido, o mal estava escondido. Outra coisa, já estamos terminando,
Perdoar as ofensas. Perdoar as ofensas. Provérbios 18, 19. Revista Atualizada diz assim: o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Aqui na século 21 diz assim: ó, um irmão ofendido é como uma cidade fortificada. As disputas são resistentes como as trancas de uma fortaleza. Jesus já contou uma parábola, inclusive, sobre isso, a parábola do rico insensato, que começa com um homem que chega para Jesus e diz: olha, ordena que meu irmão reparta a herança comigo. Queria a todo custo repartir a herança. E aí Jesus conta a parábola do rico insensato, certamente para mostrar aquele homem de que ele tinha mais do que precisava, e que seu irmão era o verdadeiro necessitado. Amigos fiéis, amigos e vizinhos, ou próximos fiéis, aconselham-se e encorajam-se mutuamente. Provérbios 27, 9. O óleo e o perfume alegram o coração, e o conselho dado de coração ao amigo também é suave. Eu gosto como está na Revista Atualizada, que é assim, ó: como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Se você tem um amigo que nunca lhe repreende quando você está errado, há algo de muito errado com esse amigo. Tá? Há algo de muito errado com esse amigo. Provérbios 27, versículo 17, é um texto clássico também. Como ferro, com o ferro se afia, assim um homem ao seu amigo. Então, qual a importância, irmãos, de eu ter amigos de fato, amigos fiéis, amigos verdadeiros? É porque eu sei que quando eu estiver errado, esse amigo vai me afiar. Ele vai puxar minha orelha e vai dizer: vem cá, é por aqui. Lembre-se que o Senhor ama, ou disciplina, melhor dizendo, o Senhor disciplina todos quantos Ele ama. É a mesma coisa um filho sem disciplina. Um filho sem disciplina é uma prova muito clara de que ele não tem o amor dos pais, se não há disciplina, se não há correção, se não há instrução. A mesma coisa os amigos, eles se aconselham e encorajam uns aos outros. Não é somente no sentido de puxar a orelha não, irmãos, é no sentido de encorajar também. É no sentido de encorajar também. Para usar um outro exemplo da literatura que eu gosto, uma história também bastante conhecida, Nárnia. Tem um personagem lá que ele é o chatonildo por excelência. O nome dele é Eustáquio. É um menino insuportável. Insuportável, os modos, a maneira como ele se dirige aos primos. Aquela pessoa que você não quer nem estar perto, sabe? Pronto. Certamente você já conheceu alguém assim. Aquele camarada que ninguém quer estar perto, insuportável, os comentários dele são sempre ácidos, sabe? E Eustáquio, ele foi educado assim pelos pais de uma maneira um tanto errada, assim, um tanto permissiva demais, um tanto
sem aquele conceito de que os pais são autoridades sobre os filhos. Então ele foi criado num ambiente assim. Ele também foi um menino que foi criado com uma mente muito analítica, sabe? É uma mente muito cartesiana, sempre aquela coisa de 2 mais 2. Ele não percebe nuances, enfim. E ele não acreditava em dragões, por exemplo. Estamos falando de um livro de fantasia, tá, irmãos? Ele não acredita em dragão até que ele é transformado em um. Ele é transformado em um dragão na história e ele fica muito triste, porque todos aqueles que eles desprezavam agora é que desprezam ele. É uma figura horrível, um dragão. E aí tem uma personagem que é uma das minhas personagens favoritas, que é Lúcia, que ela é sempre a mais sensível. E Lewis fala lá que Lúcia, quando ela percebeu que aquele dragão era Eustáquio, ela beijou ele. E aquilo ajudou a aliviar a sua sensação de uma figura hedionda, de uma figura feia, né? Até que ele é transformado pelo leão, né, Aslan, que dá uma patada nele e começa a arrancar as escamas, fere fundo no coração dele. Depois joga ele na água, e aí é quando ele se percebe que havia deixado de ser dragão. E aí o simbolismo, os irmãos já percebem aí a conversão, né? Ele tentava tirar as escamas e não conseguia, até que veio o leão e com algumas patadas, com algumas unhadas, conseguiu tirar as escamas. Ele se tornou gente de novo, né? Então, precisamos de amigos que façam isso por nós, que não somente venham com a unha para nos ferir, mas que essa ferida possa causar, por paradoxal que seja, possa trazer a nossa cura. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado para nos encorajar, para nos aconselhar, não somente para nos dar chibatadas, mas para nos encorajar, tá? E amigos fazem isso. E por fim, meus irmãos, e estou concluindo aqui, é que os amigos, eles devem ser sensíveis às necessidades, aos sentimentos uns dos outros. Os amigos, eles devem respeitar o espaço um do outro. Então, um texto clássico aí, Provérbios 25, 17, que diz assim: não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e não se aborreça. Sabe aquela pessoa que mora mais na sua casa do que na casa dela? Pronto, e isso, assim, o texto de Provérbios fala isso também. É curioso, né, que na época de Salomão já existia isso. Rapaz, Salomão se deparou com pessoas que queriam estar dentro da casa. E aí quando a gente vai lá para Tessalonicenses, a gente vai ver Paulo falando disso, de pessoas que se intrometem em assuntos alheios. Veja, o objetivo dela não é estar ali procurando encorajamento, né, forças, compartilhar uma necessidade ou oferecer ajuda, não, mas é uma pessoa que quer bisbilhotar. E aí Paulo lá em Tessalonicenses vai advertir de pessoas que andavam ociosas, se intrometendo em assuntos alheios, bisbilhotando os assuntos alheios. Isso não é verdadeira amizade, tá? Então, o que o texto de Provérbios aqui fala é justamente sobre isso. A pessoa é tão frequente, que chega a ser um incômodo, já incomodou já. Você já se abusou dessa pessoa, como a gente fala, né? Porque de fato ela não está ali para fazer nada produtivo, nada benéfico para ela e para você, mas somente para se intrometer mesmo nos seus assuntos ou invadir a sua privacidade. Então o livro de Provérbios também adverte contra isso. Provérbios 27, 14: bem dizer o amigo em voz alta logo cedo será tido como maldição. É bem interessante essa figura aqui. Imagina eu chegar na sua casa. Eu ia usar o exemplo de Davi aqui, mas Davi acorda cedo mesmo, 4 horas da manhã o homem já está de pé, mas deixa eu ver outro. Você chega lá, 3 horas da manhã, fulano,
começa uma coisa totalmente absurda, né? E o texto vai advertir contra essa falta de noção, falta de bom senso. Também o texto de Provérbios, ele vai falar lá em 25:20, por exemplo: o que entoa canções ao coração aflito é como quem tira a roupa em dia de frio, como um vinagre sobre a ferida. A pessoa está experimentando um luto, chorando o luto, a perda de um ente querido, aí você chega: que nada, rapaz, deixa disso, vamos lá, vamos, festa, é alegria. É um negócio totalmente sem sentido, né? Você é um amigo que não tem muito bom senso. Então, irmãos, teria mais coisas para falar, mas, enfim, é basicamente isso que o livro de Provérbios vai nos falar. Então, se eu pudesse deixar aqui uma última coisa, seria a necessidade de nós cultivarmos amizades bíblicas, amizades sadias, amizades leais, sobretudo amizades com pessoas que amam profundamente o nosso Deus, tá? E é isso que o livro de Provérbios, em suma, nos ensina. Irmãos, estamos encerrados. Alguém tem alguma pergunta? Está todo mundo com fome? Tá bom? Vamos orar encerrando. Senhor Deus, te louvamos e te bendizemos por tua palavra e o quanto ela nos ensina sobre os mais variados assuntos. Te agradeço, ó Deus, pelo livro de Provérbios, um livro inspirado, que nos instrui também, ó Deus, sobre como fazer, como cultivar amizades sinceras e verdadeiras. Nos ajuda, Deus, a como povo teu, a cultivar essas amizades, a sermos o amigo que nós buscamos no outro. Nos ajuda, Senhor, nessa tarefa, e que assim nós contribuamos para a edificação uns dos outros. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.